Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que sintoniza agora a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênção. Sou o Padre Júlio, vamos juntos ao vivo até 1h30 da manhã para rezarmos juntos, para falarmos juntos da Palavra de Deus, aprendemos mais da Palavra de Deus e, acima de tudo, colocarmos em prática essa Palavra de Deus para que realmente as bênçãos, as graças do Senhor aconteçam em nossa vida, em nossa história. Que você possa participar conosco, que você seja muito bem-vindo à nossa Madrugada de Bênçãos, para que juntos nós possamos rezar e formar essa grande corrente de oração, esse grande grupo de oração onde rezamos juntos. Não quero só rezar por você, mas quero rezar com você, pedindo a Deus que possa realmente visitar você, visitar a sua vida, visitar a sua história, talvez aí na sua dificuldade, no problema que você esteja passando. Quero dizer para você que nós temos um Deus que é grande, que é maravilhoso e que quer abençoar você, que quer abençoar a sua vida, que quer abençoar a sua história. Mas para isso é necessário estarmos juntos de Deus, é necessário pedirmos realmente a Ele, é necessário aprendermos dEle e colocarmos em prática tudo aquilo que Ele nos ensina. É necessário caminharmos com Jesus e vamos aprender cada vez mais caminharmos com Jesus e, caminhando com Jesus, aprender de Jesus também. Que você possa telefonar desde já para deixar o seu pedido de oração. Eu quero rezar por você, quero rezar por sua família. Então, desde já, nossas atendentes estão lá no call center para acolher você com todo carinho, para a gente rezar por você, nas suas intenções, por suas necessidades, por sua vida, por sua família. 0 operadora 19 3871 9620. Você liga, você deixa seu pedido de oração, porque nós temos o nosso programa, o nosso Momento Mariano, onde nós rezamos pedindo a intercessão de Nossa Senhora para você e para a sua família, onde nós colocamos os seus pedidos, colocamos as suas intenções aos pés de Nossa Senhora, Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do nosso Brasil. Então, desde já, ligue para participar conosco. Você também pode participar ao vivo, pode falar com o padre, pode partilhar a sua vida, pode também dizer as suas intenções ao vivo, não é? Então, ligue para nós, 0 operadora 19 3871 9620, para a gente rezar junto, para você realmente ajudar a fazer a madrugada ser realmente uma madrugada abençoada. E será abençoada, tenho certeza disso. Hoje nós temos o nosso tema, como sempre temos, o tema onde a gente pode aprender mais e pode rezar em cima deste tema. O nosso tema hoje, você age como um cristão? Esse é o tema que nós vamos falar um pouquinho nesse primeiro bloco, refletir, meditar e para a gente rezar durante todo o nosso programa. Você age como um cristão? Cristão significa um outro Cristo, não é? Atos dos Apóstolos vai dizer lá na comunidade de Antioquia, aqueles que seguiam Jesus, os discípulos de Jesus, lá em Antioquia foram chamados pela primeira vez como cristãos, isto é, como aqueles que seguem Jesus Cristo, o bom pastor. Atos dos Apóstolos, não é bíblico isso. Mas o cristão é aquele que segue Jesus Cristo, portanto é aquele que aprende de Jesus e que coloca em prática os seus ensinamentos. Se realmente você, eu, nós queremos ser abençoados, nós precisamos seguir Jesus, precisamos estar no caminho com Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos também vai ser dito que o caminho significa a doutrina de Jesus, significa os ensinamentos de Jesus. Quem está no caminho está aprendendo de Jesus. Você pode lembrar, por exemplo, que Paulo se converte no caminho. Filipe vai converter o eunuco lá, funcionário da rainha, no caminho, e ele vai seguir o caminho. E nós vamos ver até no Evangelho, por exemplo, quando Jesus cura aquele cego, não é? O cego está à beira do caminho. Quando Jesus o cura, ele vai seguir Jesus pelo caminho. O caminho é a doutrina de Jesus, é o ensinamento de Jesus, significa isso na Bíblia. Portanto, é necessário seguir Jesus pelo caminho, aprender de Jesus, porque todas as vezes que Jesus curava, Jesus primeiro ensinava. Pode pegar toda a cura de Jesus, não é um passe de mágica simplesmente. Primeiro Jesus ensina. E na medida que as pessoas vão aprendendo de Jesus, então elas vão sendo abençoadas, curadas
e libertas, vão sendo renovadas, restauradas. Repito, não é uma mágica, é fé. Mas eu preciso aprender a tomar posse dessa fé, para que essa bênção aconteça na minha vida. Muitas vezes a bênção não acontece em nossa vida, em nossa história, a graça de Deus não acontece, porque nós não estamos no caminho com Jesus. Nós queremos que as coisas sejam tudo de maneira muito fácil, que caia tudo do céu. E não é assim. Hoje em dia, infelizmente, existem até seitas que pregam isso, não é? Que a pessoa não precisa nem de fé para que a graça de Deus aconteça na vida dela. Isso é uma ilusão, uma mentira, uma farsa. É necessário sim a fé. E é necessário estarmos caminhando com Jesus para aprendermos de Jesus. E na medida que nós aprendemos, nós vamos então nos aproximando cada vez mais de Jesus, vamos nos identificando com Jesus, se tornando personalizados com Jesus. Então nos tornamos cristãos, nos tornamos um outro Cristo. E se nós nos tornamos um outro Cristo, nós vamos ter atitudes de Jesus. Atitudes segundo a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Comportamentos segundo a palavra de Deus. Senão eu não sou um cristão. Como é que pode haver um cristão que faz coisas erradas, que é injusto, que é corrupto, que é mentiroso, que é falso, que é desonesto? Não pode haver isso, não. Outro dia alguém chegou próximo a mim e disse assim, padre, aquele fulano lá, ele é um cristão católico, mas é corrupto, é mentiroso, é safado, Não, eu disse para a pessoa assim, não, pera lá, ele não é cristão católico, porque se ele fosse cristão católico realmente, ele não agiria dessa forma. E a pessoa então disse, mas padre, ele está à missa todo final de semana, todo sábado, todo domingo está à missa, e eu disse, mas isso também não quer dizer muita coisa. Há um ditado popular, que você talvez lembre bem, diz assim que o cão entrou na igreja porque a porta estava aberta, né? Também. Há pessoas que estão ali esquentando o banco da igreja só, não quer dizer que são cristãs católicas. E não é só católico, não, pode ser de qualquer outra religião, que às vezes estão ali para inglês ver, como diz o outro, né? Só de aparência, mas não se identifica com Jesus, não identifica a sua vida com Jesus. Nas atitudes, nos comportamentos, porque nós nos tornamos cristãos, não simplesmente pela roupa que nós usamos, pela cruz que usamos no peito, claro que isso ajuda a nos identificar, mas não é só isso, é o que está dentro do meu coração. São as minhas atitudes e as minhas ações, os meus comportamentos, que devem ser comportamentos, na teologia nós chamamos então de atitudes, de comportamentos crísticos, que vêm de Cristo. Atitudes e comportamentos de um cristão que aprende da palavra de Jesus e coloca em prática. E na medida que essa palavra então vai fazendo parte da nossa vida, das nossas atitudes e comportamentos, eu começo a pensar como Jesus. Olhar como Jesus, ouvir como Jesus. Tem até uma canção antiga do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, sorrir como Jesus sorriu. É mais ou menos isso, não é? Eu vou ter atitudes de Jesus. Eu vou olhar as coisas, as realidades, as situações à minha volta com o olhar de Jesus. Ah, padre, mas como é que eu faço isso? Então você tem um problema, uma dificuldade, uma situação a ser resolvida, então você para e vai dizer assim, se Jesus estivesse no meu lugar, como é que eu agiria? Que posição Jesus iria tomar? O que Jesus faria? Como é que eu sei isso? Pelo Evangelho, pela palavra? Então eu devo parar e pensar, o que Jesus faria se ele estivesse aqui? Isso é uma atitude de cristão. É fácil? Não, ninguém disse que é fácil. Jesus disse certa vez assim, quer me seguir? Tome a sua cruz a cada dia e me siga. Tome a sua cruz a cada dia. Portanto, uma religião que prega facilidades apenas e que tudo cai do céu, duvide, fique esperto, porque Jesus não disse isso, não. Jesus disse, assuma a sua vida, assuma as dificuldades da sua vida e me siga. Ser cristão não significa que nós vamos ficar dentro de uma redoma de vidro e que não haverá problemas e dificuldades a nos atacarem. Isso não é ser cristão.
Jesus disse assim lá no Evangelho de São João: não venho tirar vocês do mundo, mas venho preservar vocês do maligno. Então nós não saímos do mundo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, não do mundo criado por Deus, do mundo sistema iníquo, corrupto, desse mundo nós não somos. E se uma pessoa se diz cristã católica e não tem atitudes e comportamentos como o Evangelho pede, ele não é cristão católico. Não existe, meu irmão, minha irmã, cristão católico que não presta, cristão católico corrupto, safado, mentiroso, não existe. Ele não é cristão católico. Porque se ele fosse, ele não tinha tais comportamentos. Não tinha. Por isso que a CNBB, a Conferência dos Bispos do Brasil, e a própria Igreja Católica, não é? O Papa Francisco e os documentos da Igreja, vão dizer assim, que no meio da política, por exemplo, se lá nós tivéssemos pessoas comprometidas, que fossem cristãs católicas e vivessem o Evangelho realmente, se comprometessem, tudo isso seria diferente. Quer dizer, se esses políticos então tivessem comportamentos e atitudes como cristãos católicos realmente, a política seria diferente. Por isso a igreja incentiva que essas pessoas entrem nesse meio sim, porque não adianta a gente falar que não tem nada a ver com isso e não quer se comprometer, porque depois vão outros entrar lá e vão fazer essas coisas sujas que estão por aí que a gente vê todo dia no noticiário. Quer dizer, você age como um cristão, serve também para essas pessoas que se dizem cristãs e têm uma vida torta, uma vida fora do Evangelho. Mas como é que ela é uma cristã, uma pessoa cristã? Não pode ser isso? Isso não... Veja, a treva e a luz, a escuridão e a luz, não tem como se misturar. A luz é a luz, a escuridão é a escuridão. É como você colocar um copo com água e com óleo. O óleo não se mistura com a água. O mal não se mistura com o bem. Ou você é cristão católico realmente e assume isso, ou você não é. Não dá para ficar no meio do caminho. Portanto, ou eu vou ter atitude de cristão católico, e a partir dessas atitudes, realmente eu vou tomar posse da bênção que Deus tem para mim, ou não. Não há outro meio. Jesus disse também em outra passagem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A palavra de Jesus está no Evangelho, não estou inventando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Portanto, eu tenho que me tornar um cristão, tenho que me identificar com ele, sim, com as atitudes de Jesus e colocá-las em prática. E ele diz então, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, ninguém vai ao Pai passando por mim. Se não passar por mim, a não ser por mim, quer dizer, se não passar por mim, isto é, se não passar pela minha vida, pelas minhas atitudes, pelos meus comportamentos, se isso não acontecer, eu não chego ao Pai e eu não chego à salvação. Eu paro no meio do caminho ou me perco. E no mundo de hoje, o que mais nós vemos são tentações, ilusões. O inimigo, o diabo, ele é astuto. Ele é esperto, ele sabe o que ele faz. E ele vai minando, não é? Ele vai devagarinho, lá por baixo, não é? Como aquela casa que a água vai por baixo, minando o alicerce, e de repente a casa cai. O inimigo faz isso. O inimigo é astuto, Jesus dizia isso. É o pai da mentira. Veja, lá no Evangelho de São João está escrito isso, né? Jesus dizendo, o inimigo, o diabo é o pai da mentira. Bem, se ele é o pai da mentira, ele não diz nada de verdade, né? Só diz mentira. Portanto, ele engana. E olha, meu irmão, minha irmã, quanta gente vem sendo enganado pelo diabo. E vem sendo discípulos do diabo. E na medida que são discípulos do mal, não são cristãos. Não se identificam com Jesus. Não agem como cristãos. Vão agir como inimigo. E aí vão reclamar porque Deus não está abençoando, porque a vida parece que em vez de progredir está regredindo, as coisas não funcionam como deveriam. Mas será que se a pessoa fosse mais fiel a Deus, as coisas não poderiam ser melhor? E mais que isso, ser fiel a Deus e fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus diz na palavra, na Eucaristia, principalmente na Santa Missa, e na minha oração, o que Deus diz ao meu coração, acolher aquilo realmente como palavra de Deus e acolher acima de tudo com alegria a palavra de Deus.
O evangelho que nós proclamamos no domingo agora, o terceiro domingo do Advento, estamos nessa preparação para o Natal de Jesus, domingo chamado Domingo Gaudete, não é? Que em latim é a alegre esperança, porque o Natal está próximo. O evangelho lá, segundo São Lucas, onde questionavam João Batista, os soldados, os cobradores de impostos, aqueles que tinham uma vida torta, longe da palavra de Deus, questionavam João dizendo assim: o que devemos fazer? O que devemos fazer para estarmos com Deus realmente? Parece 4 vezes no Evangelho a pergunta: o que devemos fazer? E João vai falar: olha, partilhem. Se tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem outra. Partilhe a comida. Satisfaça-se com o seu salário, não roube, não seja mentiroso, não seja falso. Está lá no Evangelho. Você que foi à missa domingo vai se recordar disso. Então aquelas pessoas que estão longe de Deus, então trazendo para nós que somos cristãos, porque João está falando antes de Jesus, ele está preparando o caminho para Jesus, mas para nós hoje que já temos Jesus e temos essa graça, o que devemos fazer para sermos cristãos autênticos? Para darmos o testemunho de Jesus num mundo tão confuso que nós vivemos. Num mundo de cabeça para baixo, infelizmente. Parece que cada dia mais tem mais retardado do mundo, não é? Costumo dizer isso na minha paróquia lá em Sorocaba, paróquia São Francisco de Assis em Sorocaba. Às vezes tem tanto retardado na rua que a gente fica até meio perdido, né? Para dizer o que é o retardado? O retardado é aquele que está perdido, está desnorteado, não sabe para onde vai, não sabe qual rumo tomar, não é? Parece, no interior a gente diz assim, né? Parece o bêbado que vai descendo a rua, né? A ladeira, e a gente diz que ele está cercando galinha, né? Porque o bêbado que desce a ladeira, ele vai descendo assim, né? Ele vai para cá e vai para lá, e vai para cá e vai para lá, não é? Está cercando galinha. Na verdade, o ser humano tem vivido assim, como se tivesse a cercar as galinhas, não é? Para a galinha não fugir do galinheiro. Está perdido, está desnorteado, não tem rumo, não tem direção. Não tem meta, não tem objetivo. Bem, por falar em meta, não é? Até os nossos governantes dizem que nós não vamos traçar meta, porque quando nós chegarmos na meta, a gente dobra a meta. Bem, mas se a gente não traça uma meta, como é que a gente vai dobrar a meta depois, né? Olha onde nós chegamos. Isso é uma falta de objetivos claros, é uma falta de sentido de vida. Parece que não, mas tudo é uma consequência. Nós vivemos numa cultura que se perdeu o sentido da vida. Jesus Cristo é aquele que quer dar sentido à nossa vida. Portanto, quanto mais nós nos conformamos à sua imagem e semelhança, mais nós vivemos como Jesus. Então nós vamos dar sentido à nossa vida, isto é, sentido a tudo aquilo que nós fazemos. E nós vamos ter uma meta, nós vamos ter um objetivo. O cristão é aquele que tem uma meta, que tem um objetivo a seguir, que tem até um sonho, mas um sonho fundado na palavra de Deus. Tanto que Paulo disse na liturgia desse domingo, né? Segunda leitura, carta aos Filipenses, que Paulo escreve, capítulo 4. Paulo está na prisão quando ele escreve isso, ele diz assim: alegrai-vos, eu repito, alegrai-vos no Senhor. Olha o que Paulo diz, alegrai-vos. Primeiro é bom quando aparece um imperativo na Bíblia, é bom a gente saber e aprender, não é? O imperativo, o que é? Quando você aprende língua portuguesa no colégio, o imperativo é uma ordem, né? Que impera, que domina, uma ordem. Então, alegrai-vos, é uma ordem. Se eu colocar, por exemplo, o verbo cantar no imperativo, cantai, eu estou dando uma ordem para fazer, não é? Cantai, alegrai, exultai, é uma ordem que Deus nos dá. Paulo está dizendo, alegrai-vos, é uma ordem, mas alegrai-vos no Senhor. Não é alegrar-se nos homens, simplesmente. Nas estruturas humanas, no governo, não. Alegrai-vos no Senhor. Isso é uma grande atitude que nós, como cristãos, devemos aprender. É o tema nosso, agir como cristão. Uma das coisas que nós precisamos aprender como cristãos católicos é alegrar-se em Deus. Não adianta ficar lamentando e reclamando de tudo. Que tem cristão católico que, olha, tem a vocação para reclamar, para resmungar de tudo, não é? Não adianta. Ai, a crise, a crise. Claro que o país passa por uma situação difícil, delicada,
não é? Por culpa dos nossos governantes. Entretanto, nós não devemos também ficar lamentando tudo. Tem que levantar e fazer parte da gente. Vai fazer o quê? Você ficar chorando em casa vai adiantar alguma coisa? Você ficar lamentando vai adiantar alguma coisa? Você vai pedir a força de Deus, a ajuda de Deus, coragem, levantar a cabeça em frente. Nós, como cristãos, temos de dar esse testemunho. Mostrar que, olha, eu me alegro sim, eu confio sim em Deus. Em Deus. Por isso eu me levanto. Por isso eu vou adiante. Por isso eu vou à luta. E eu vou dar o testemunho que realmente eu sou de Jesus. Essa é a primeira coisa, alegrar-se em Deus. Quer dizer, confiar em Deus realmente e ir à luta. Segunda coisa, saber com quem a gente anda, não é? Como cristãos católicos que somos, saber com quem a gente anda. Se você é de Jesus, ande com pessoas que são de Jesus. Isso não quer dizer que você vai excluir alguém, vai marginalizar alguém, não é isso? Reze pela pessoa, ajude a pessoa que está no caminho errado, mas não se contamine por isso. Não fuja do seu caminho para isso. Acolha a outra pessoa, mas não o pecado dela, a pessoa dela, o pecado dela não. Então, às vezes, precisamos saber com quem nós andamos. De maneira muito especial os nossos jovens, né? Você sabe com quem o seu filho, a sua filha anda? Se ele é cristão realmente? Porque às vezes nossos jovens procuram sentido de vida onde não há sentido de vida. E aí se perdem cada vez mais. Procuram facilidades, infelizmente, e vão se perdendo cada vez mais. Meu irmão, minha irmã, ser cristão católico não é uma filosofia, não é só uma teologia, não é só uma história, uma antropologia. Também contém essas ciências, mas não é só isso, não. Ser cristão católico é um modo de viver. Entenda isso. Ser cristão católico é um modo de vida. É um modo de vida. Não é uma filosofia, uma teologia, um pensamento, uma organização não governamental, um sindicato, sei lá o quê. Não. É um modo de viver que está fundado em Jesus Cristo. O nosso modelo é Jesus. O nosso herói, hoje em dia coloca umas bestas de heróis por aí, né? Jogador de futebol, um herói, um cantor não sei do que, um herói, um artista não sei das quantas. Que herói porcaria nenhuma, né? Nosso herói é Jesus Cristo, que ensinou-nos o caminho a seguir e que nos salvou. Esse é nosso herói. E nós, como cristãos, temos de agir assim, sim. Não é ser fundamentalista, então você vai na praça pública lá para gritar, para berrar, até porque Deus não é surdo, não precisa fazer isso não, né? Vai lá e grita e berra, impor os outros, não é isso. É você ter atitudes, às vezes muito discretamente. Coisa simples, não é? Mas que as pessoas, para elas, eu me recordo de uma situação num posto de gasolina, onde eu sempre ia abastecer, e sempre eu dizia para a pessoa, muito obrigado, Deus abençoe você. E até que ela descobriu que eu era padre, não é? E essa pessoa depois de uns meses veio me agradecer, porque ela falava assim, olha, durante o meu dia tão difícil, era a melhor palavra que eu ouvia, Deus abençoe. Olha só, uma coisa tão simples. São atitudes pequenas que fazem as coisas se tornarem grandes. Vamos agir como cristãos católicos, vamos aprender mais de Jesus. E hoje, nessa madrugada de bênçãos, vamos pedir a Jesus que nos ajude a agirmos conforme Ele, conforme os seus ensinamentos. Peça a Jesus que você se identifique com Ele cada vez mais, aprenda cada vez mais dEle, conforme-se à imagem e semelhança dEle, seja um cristão autêntico, seja um sinal de bênção no mundo, meu irmão, minha irmã, e que hoje você seja abençoado. A bênção que você precisa nessa madrugada, eu quero rezar com você e por você, para que essa bênção chegue até a sua vida, chegue até a sua história, para que você seja renovado, restaurado, e hoje você tome consciência que você é um cristão católico, filho, filha amado de Deus, que Jesus Cristo é nosso irmão, quer salvar e resgatar e renovar a vida de cada um de nós.